Este texto conta a história de Paulo e sua esposa, que estavam atravessando uma avenida movimentada em São Paulo, quando perceberam dois rapazes do outro lado da rua. Paulo pressentiu que seriam assaltados, mas um dos rapazes o reconheceu e o cumprimentou. Mais tarde, Paulo descobriu que o rapaz era alguém que ele havia ajudado no passado, e que estava prestes a assaltá-lo antes de reconhecê-lo. A história ilustra a lei de causa e efeito. Paulo semeou o bem, e colheu o bem em troca. Causa e efeito. Embora muitos de nós não entendamos o funcionamento das leis de Deus, elas se manifestam a cada instante da vida, como mensageiras da justiça e do amor divinos. Paulo e sua esposa estavam atravessando uma avenida de grande movimento na cidade de São Paulo, quando perceberam no outro lado da rua dois rapazes que também os olhavam. O marido pressentiu que seriam assaltados, e disse à esposa para cuidar melhor da bolsa que levava a tiracolo. Como não tinham mais como desviar o caminho, foram em frente com os corações sobressaltados. Quando se aproximaram mais, um dos rapazes se adiantou, e acenando gritou: "Olá, doutor Paulo, como vai o senhor?" Paulo, sem saber ao certo quem era, cumprimentou-o, trocou algumas palavras, e foi em frente, aliviado por não ter ocorrido o assalto que ele pressentira. Passadas 2 semanas, Paulo foi para a cidade do interior, onde residira por muitos anos, a fim de rever familiares e amigos. Na oportunidade, aproveitou para visitar uma família que dele recebia auxílio continuado há anos. A mãe da família disse-lhe para sua surpresa: "O senhor sabia que quase foi assaltado recentemente, em São Paulo?" E ele respondeu: "Mas como a senhora sabe disso?" E ela continuou: "Na verdade, soube pelo meu filho, o mais velho, que o senhor conheceu ainda rapazinho, mas que há anos vive sozinho por aí, por opção. Ele enveredou pelos descaminhos da vida. Esteve aqui dia desses, e comentou que encontrou o senhor numa rua. Disse que estava com um amigo, e juntos preparavam-se para assaltar alguém, quando o reconheceu, bem como sua esposa. Lembrou-se de todas as vezes que o senhor e Dona Estela vêm aqui em casa, e o quanto já nos ajudaram nesses anos todos. Rapidamente, ele se antecipou ao amigo, gritando o seu nome e vindo em sua direção, para criar obstáculo ao outro comparsa, e demonstrar que o senhor não podia ser assaltado, pois era conhecido. Graças a Deus, ele não cometeu nenhum desatino com o senhor." "Graças a Deus," respondeu Paulo. E ficou a pensar nas coincidências da vida. Nesse caso, uma coincidência feliz. Essa história demonstra que quem semeia o bem, há de colher o bem diante da lei de amor e justiça, que é a lei de Deus. Causa e efeito. Paulo causou o bem a alguém, e o efeito foi se beneficiar do resultado desse bem distribuído em nome do auxílio ao próximo. Pensando em lei de causa e efeito, ou também conhecida como lei de retorno, podemos procurar entender algumas questões da vida. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, talvez o tenhamos de volta, na feição de esposo despótico ou de filho problema, para sorvermos juntos o cálice da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, possivelmente reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho, portador de moléstia irreversível, atendendo-lhe, à custa de lágrimas, o trabalho de reajuste.
Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, à míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, moramos no espinheiro, em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. Assim, cada elo de simpatia ou cada sombra de desafeto que encontramos na família ou na atividade profissional, podem ser forças do passado a nos pedir mais amplas afirmações de trabalho e dedicação ao bem. Tenhamos sempre em mente, que todos os delitos que cometemos, não desaparecerão no silêncio do túmulo, porque a vida prossegue além da morte, desdobrando causas e consequências. Assim sendo, diante de toda dificuldade, e de toda prova, façamos o melhor ao nosso alcance. Ajudemos aos que partilham conosco as experiências, e oremos pelos que nos perseguem, desculpando todos aqueles que nos injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. Dessa forma, sejam quais forem os obstáculos, lutemos por superá-los com dignidade e honradez. E não nos esqueçamos de que a conquista da nossa felicidade começa nos alicerces invisíveis da luta dentro do próprio lar.